Olá, colegas. Meu nome é Igor, aluno de Letras Português. Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de estágio 3, para falar um pouquinho sobre a experiência do estágio e como foi pensado, articulado o plano de aula. Bom, o estágio aconteceu no Instituto Ari Parreiras, no Alecrim. Tive a supervisão da professora Juliana, que dá aula nos sextos e oitavos anos. Fiquei nos sextos anos, mas também vi algumas aulas dos oitavos anos. E os sextos anos estavam trabalhando com o texto narrativo, além dos conteúdos de língua portuguesa, de prefixo, sufixo, esse tipo de coisa, eles estavam trabalhando o texto narrativo, lendo fábulas, e a professora já incentivava a questão da produção autoral, na questão de trabalhar a escrita, eles escreviam finais diferentes para as fábulas que tinham lido, já tinham assistido a filmes com narração, ou tinha sido o Poderoso Chefinho, que é narrado pelo irmão do protagonista, e como eles iriam ver contos em seguida, então eu quis, digamos que, assumir, essa parte e trabalhar os contos com eles. A ideia era dizer o que são contos, seria algo bem simples, dizer o que são contos, os seus tipos, e no final ler um conto com eles. E aí vem a ideia que multiverso dos contos, Histórias de Acazumbinha é um livro que estava no material didático deles, sobre essa garotinha que cresceu numa aldeia às margens do Rio São Francisco e foi formada por histórias que ouvia dos pais, dos avós, dos outros aldeões. Ela fala como aprendeu a fazer as próprias bonecas e etc. Então, por ser um livro que já estava ali, na visão, ao alcance deles e trata justamente sobre a tradição oral, era perfeito trazer ele também para poder começar a falar de contos, E foi uma das coisas que eu fiz. Então, lembrei também dos Irmãos Green, Charles Perrault, que tem diferentes versões de Chapeuzinho Vermelho, porque eu já pensava em falar que se uma pessoa conta uma história pode ser de um jeito, mas se alguém conta a mesma história pode ser de outro. E eu queria trazer coisas divertidas. À medida que eu fosse explicar um conto, trazer uma imagem de um desenho, de um filme. Pensei muito em usar referências do Shrek, porque explora todo o universo dos contos de fadas. O Gato de Botas é um dos personagens principais, depois de um tempo. E é isso, meu plano de aula então seria esse. Vou trabalhar o óbvio, dizer o que são contos, mas eu quero que seja uma aula, onde eles explorem a questão das imagens, onde surge algum tipo de encantamento, digamos assim. Então, como a escola dispõe de projetor, eu montei uma apresentação em slides, falando sobre os conceitos dos diferentes tipos de contos, falando que o conto é uma história curta, mas que é impactante, como todo texto narrativo tem início, meio e fim, personagem, que eles já estavam cientes de tudo isso. Para falar, para começar lá, foi o ditado popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Alguns conheciam, outros não, e a gente falando sobre essa coisa de ser contos virem de histórias que a gente ouve, alguns vão e lembram de histórias que ouvem dos avós ou que escutam dos pais. O primeiro subtipo foi o conto popular, e eu não tinha um filme assim que eu tivesse lembrado na hora, mas eu lembrei do personagem do Alto da Compadecida, Chicó, que sempre aumenta um ponto, literalmente, nas suas histórias para parecer que elas são mais extraordinárias, alguma coisa assim. Então casa perfeitamente com o ditado popular, Bom, para falar sobre os contos de aventura e ficção científica, eu usei o desenho Rick e Morty, trouxe várias imagens do desenho Rick e Morty para mostrar que cada episódio conta uma aventura diferente, com um final inesperado, ou seja, os mesmos elementos que a gente pode analisar assistindo o desenho, você pode pensar, olha, o conto é mais ou menos assim, é curto, que nem esse episódio, tem um personagem que é um herói, que vive uma aventura, e o final, geralmente, eu não imaginava que fosse ser desse jeito. Então, era mais ou menos por aí. Também falei do desenho Hora de Aventura, para relacionar a aventura, mas também suspense. A série Sobrenatural, apesar de não ser para criança, assim, eu citei também como um filme seria como se fosse um livro maior, E você assistir um episódio de uma série, claro que tem episódios gigantes, mas tem episódios que são curtos, e seria a representação de um conto de terror, de uma lenda urbana. Essa imagem da casa já era justamente uma ideia que eu tive com a professora, de eles olharem algumas imagens e imaginarem que tipo de história tinha se passado ali, e depois eventualmente escrever um conto sobre isso, que eles imaginaram. Então teve essa aula introdutória, A gente também falou dos filmes da Disney, Alguns lembraram de uns, eu lembrei de outros, que são basicamente contos, com finais felizes.
E na segunda aula a gente deveria ler um conto. E assim, tinha muita coisa voltada mais para criança que eu poderia ter escolhido, contos mais infantis. Mas eu escolhi um conto de Mia Couto, O Dia que Explodiu uma Bata Bata. E escolhi, além de por ser curto, entrei num consenso em uma conversa com um colega do curso, que seria um conto interessante para impactar. Né? O personagem é uma criança, justamente, e a grande questão é que o personagem é uma criança que quer ir para a escola, mas não pode. Então, a intenção do plano de aula era a gente ler o texto, eles perceberem que a gente tinha lido rápido, porque era curto, e perceberem que se tratava de uma pessoa que sonhava em ter o que eles estavam tendo, né, que é acesso à escola. Então a gente leu, eles realmente ficaram impactados, até porque o final não é feliz. Depois eu fiquei muito repensando se foi certa a escolha de ter escolhido um conto com um final não feliz, né? Mas isso fica para as observações, para a gente amadurecendo umas ideias, mas eles foram bem assertivos nas interpretações sobre o conto, foi bem legal. E pareceram gostar principalmente porque o texto foi curto. Né? E eu tinha pensado também na gente escutar uma música narrada, né? Depois eu pensei em várias músicas infantis, mas eu pensei na música Eduardo e Mônica, de Legião Urbana, que narra uma história de amor, né? Um conto de amor, só que acabou não dando para passar a música. E depois eu também fiquei pensando se eles gostariam, assim, por serem crianças, né? Talvez não fosse o estilo de música deles, mas acabou não dando tempo. Bom, a gente pediu algumas produções deles depois dessa leitura, e eles escolheram escrever mais sobre terror. Eles escreveram sobre histórias de terror que haviam ouvido, inspiradas na imagem da Casa Mal Assombrada que a gente mostrou. E realmente foram histórias muito boas. Outra coisa que eu vi que instiga muito eles é criar fanfics. Essa palavra foi muito usada lá. Que é pegar personagens de animes e cenas de animes e criar outras cenas assim. Eu percebi que eles gostam muito de fazer isso e a gente vai incentivando, né? E à medida que a gente incentiva, né, como eu coloquei aqui, eles se colocam nos textos, tem umas questões desse tipo dos alunos que realmente dão indícios de que estão falando de si mesmo. Eles se desafiam, né, se descobrem e se surpreendem, né, porque alguns, quando não são incentivados, nem sabem que tem um talento. Então, é muito importante a gente estar ali para elogiar, para, tipo, ler, e se não tiver tão bom, mas você dizer, olha, quando você diz que certa coisa tá boa, procura um detalhe bom assim, é muito legal, porque incentiva muito. E é isso, tem muitas coisas para melhorar, para observar. O tempo do estágio foi curto também, né? Aí tá uma foto com a galerinha do sexto ano. Mas a ideia basicamente era essa, bem simples, trabalhar contos, mas de uma forma divertida, mais lúdica. E é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.